E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, te convido a ler agora comigo. A nossa leitura bíblica, de forma cronológica, ela continua hoje no livro de Gênesis. Vamos ler apenas 2 capítulos, o capítulo 25 e o 26. Vamos continuar da mesma forma. Vamos ler os capítulos direto na Bíblia e eu utilizo a tradução Almeida Revista Atualizada. Vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Então, abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 25. Descendentes de Abraão e Quetura. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. A morte de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Foi ali sepultado Abraão e Sara, sua mulher, depois da morte de Abraão. Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Laai-Roi. Descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilar até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu,
levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Isaque na terra dos filisteus. Capítulo 26. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher, para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: É minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes, já que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz aliança com Abimeleque. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficou, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. No mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Então, o tema que eu quero propor para nós hoje é:
as escolhas que moldam o futuro. E o versículo-chave é o que está lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 34, que diz o seguinte: Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, vimos aqui que os dois são gêmeos, Esaú e Jacó. E os dois já brigavam desde o ventre da sua mãe. Quando nasceram, Esaú saiu primeiro, mas Jacó pegou no calcanhar de Esaú, simbolizando que os dois brigaram pela primogenitura desde que nasceram, né? Os dois queriam nascer primeiro, queriam ser primogênitos. E por que todo esse alarde, porque toda essa vontade de ser primogênito? Porque naquela época os primogênitos eles tinham mais direitos. Os primogênitos eram os sucessores legítimos da linhagem do pai. Eles se tornavam o chefe ali da tribo, que geralmente era familiar. Ali eles eram nômades na época e a família geralmente ficava toda junta, reunidas como numa tribo. E o líder da tribo geralmente eram os primogênitos. Os primogênitos, quando o pai morria, os primogênitos eles acabavam por ficarem sendo líderes daquelas tribos e por isso tinham mais direitos, tinham uma herança maior, enfim. E aqui, nessa parte da história, nós vimos que Esaú, ele desprezou a sua primogenitura. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de sopa, porque estava com muita fome. Esaú trocou algo que era eterno por suprir uma necessidade momentânea, que ali se fazia imediata. Era para Deus ser chamado Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas Esaú desprezou a sua primogenitura, ele levou na brincadeira. Ele preferiu ali o prato de sopa e abriu mão da sua primogenitura. Claro que eu imagino que naquele momento ele só estava falando por falar. O foco dele estava sendo comer naquele momento. Ele não raciocinou muito o que estava fazendo. Ele achou que não ia ter muitas consequências o que ele fez ali, que seria uma brincadeira ou algo que não daria em nada. Só que não foi assim. Acabou que hoje Deus é conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esaú, por desprezar a sua primogenitura, a perdeu. E muitas vezes a gente também acaba por fazer essas escolhas precipitadas. Todos os dias nós fazemos múltiplas escolhas. E nós temos a tendência de fazer escolhas as quais nos satisfazem imediatamente. Nós temos dificuldade de postergar a satisfação, principalmente na era que vivemos hoje, de redes sociais, tudo muito rápido, uma sociedade muito dopaminérgica. Nós queremos satisfação imediata, então nós temos dificuldade de tomar decisões que nos façam esperar por um resultado. Nós queremos resultado imediato, nós queremos prazer imediato. E isso pode nos trazer consequências eternas, como aconteceu aqui com Esaú. Então, o convite de Deus é para que a gente seja mais sábio, que a gente aprenda a fazer as nossas escolhas, não negociando os nossos princípios, não negociando o que é eterno, o que tem valor eterno, por uma necessidade temporária. Então, o que Deus quer de nós hoje? Ele quer que nós avaliemos as nossas escolhas, as escolhas que são colocadas diante de nós todos os dias. Todos os dias nos são colocadas escolhas. E que nós aprendamos a parar e avaliar, para que nós não troquemos o que é eterno pelo que é momentâneo.
Nós precisamos priorizar a nossa comunhão com Deus, porque só em comunhão com Deus é que nós vamos ter sabedoria para fazer as melhores escolhas e assim podermos cumprir o nosso propósito de vida aqui na Terra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai de bondade, te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos porque o Senhor é bom e misericordioso. A tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Pai, por nos lembrar que nós devemos ter cuidado ao tomar as nossas decisões. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, nos dê sabedoria para que possamos fazer escolhas que nos tragam um valor eterno, que nós não sejamos tentados e não caiamos na tentação de escolher aquilo que é momentâneo e que irá nos prejudicar, que possamos todos os dias fazer escolhas que sejam do teu agrado e que sejam para o nosso bem. É o que te pedimos agradecidos, sabendo que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!